do teu nome. Pai celestial, nesta noite, faça uma grande obra em nossas vidas. É o que pedimos, já agradecidos, no precioso nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Podeis tomar o vosso assento, irmãos. Sou grato a Deus por estar aqui mais uma vez juntamente com os irmãos. Não é sempre que podemos estar em razão do nosso trabalho ali na cidade de Artur Nogueira, mas aprove ao Senhor que pudéssemos aqui estar juntamente com os irmãos para aprender um pouco mais da palavra do Senhor Jesus Cristo. Desde já quero manifestar o meu agradecimento ao pastor Jurandir pela confiança. Estamos aqui novamente ministrando a palavra do Senhor Jesus a esta igreja. Abra sua Bíblia comigo no primeiro livro da Bíblia, o livro das origens, Gênesis, capítulo 1, onde tudo começou. Vamos ver o que o Senhor tem para nós nessa noite, baseado nesta palavra. Gênesis capítulo 1 e versículo 2, diz assim a palavra do Senhor: E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Repetindo: e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Amém. Para os irmãos que gostam aí de fazer um esboço, o tema da mensagem hoje é as ações poderosas do Espírito Santo na vida do crente. Quem gosta aí de anotar e fazer um esbocinho, está aí o tema da mensagem. Meus irmãos, eu estava meditando nesta palavra, nesta passagem, acerca das ações do Espírito Santo sobre a nossa vida, porque muitos se esquecem da atuação poderosa que o Espírito Santo tem na vida de cada um de nós, na vida dos crentes, na vida daqueles que creem na ação do Espírito Santo. Pois nós vemos no livro do Gênesis, no capítulo 1, no versículo 2, a primeira descrição do Espírito Santo, a primeira atuação do Espírito Santo. E nós aprendemos também na hermenêutica bíblica que quando se cita alguém pela primeira vez, se cita também algumas de suas características. E aqui nós encontramos muito bem claro que o Espírito Santo estava agindo, estava se movendo sobre as águas. Daí nós concluímos então que o Espírito Santo é um ser que não é inerte, não é um ser parado, não é um ser que não tem atuação, mas o Espírito Santo de Deus é um ser que trabalha, é um ser ativo, é um ser que age, é um ser que faz alguma coisa. Vejam, irmãos, por que de tudo isso? Para que nós possamos entender um pouquinho das ações do Espírito Santo sobre a vida de cada um de nós, obreiros, crentes, irmãos e irmãs, jovens. Nós temos que ter a convicção e a certeza de que o Espírito Santo tem poder para agir. Começa tudo por aí. Na nossa caminhada como crentes, nós agimos, nós trabalhamos, nós vivemos aí o nosso dia a dia, e diante da nossa caminhada com Cristo Jesus, nós temos aí uma trajetória. Nós temos aí os nossos altos, os nossos baixos, os nossos momentos que estamos mais alegres, outra hora estamos mais tristes, abatidos, e isso é normal, irmãos, porque é do ser humano. Não acontece só com você, não acontece só com obreiros, acontecem com todos, até mesmo com os discípulos, e todos aqueles que estão mencionados na palavra do Senhor tiveram estes momentos altos, estes momentos baixos, momentos de fartura, momentos de alegria, momentos de bonança, mas também momentos de tristeza, de angústia, de fraqueza. São momentos que nós vivemos, momentos que nós temos
que entender, que nós temos que entender e ver a cada momento que nós estamos vivendo. Para quê? Para que possamos compreender a ação do Senhor e do Espírito Santo nas nossas vidas. Vejam, irmãos, eu gostaria de citar pelo menos 3 momentos da vida de um crente, que todos nós podemos passar por isso. O primeiro momento que nós encontramos na trajetória de um cristão é o momento de acomodação, momento onde às vezes nós nos acomodamos. Vejam, irmãos, a palavra do Senhor nos exorta que nós não podemos vivermos acomodados. Nós temos que sempre seguir um alvo, seguir à frente, continuar caminhando, continuar avançando. É a palavra do Senhor que nós venhamos a caminhar, a marchar. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós encontramos o povo que foi tirado do Egito, agora no deserto, mas que chegou a um determinado momento da sua caminhada em que eles se acomodaram por viver naquela situação, por estar naquela situação, não tem muito luxo, não tem isso, não tem aquilo, limitaram a atuação de Deus na sua vida, começaram a murmurar de tudo aquilo que o Senhor estava fazendo, e nós vemos que isso é complicado, irmãos. Isso é um momento delicado, porque quando nós não mais entendemos a atuação do Espírito Santo na nossa vida e nos acomodamos, nós começamos a regredir. Tem pessoas que se acomodam porque acham que já chegaram num nível espiritual muito bom. Tem pastores que se acomodam, não precisam mais ler a Bíblia, porque entendem que já tem todo o conhecimento da palavra do Senhor. Não é preciso mais aprender, não é preciso mais ler, não é preciso mais orar, não é preciso mais buscar. Mas nós vemos que o aprendizado na palavra do Senhor é algo contínuo, não se esgota. Aquilo que nós temos para receber do Senhor é algo que não se esgota. Vejam, irmãos, quando nós buscamos a água viva, que é o nosso Deus poderoso, cada momento que você vai até a fonte, a água flui até você, você bebe desta água e sai saciado daquela fonte. A fonte não se esgota, a água não se esgota, mas nós temos que ir até a fonte, temos que buscar o alimento, para que possamos sair saciados. E o que muitas vezes nos impede de ter esta vida plena, de nos saciarmos, a acomodação. Estamos acomodados. Aquele irmão, aquela irmã que vive acomodado diariamente, ele já não se preocupa mais em orar, ele já não se preocupa mais em buscar a presença do Senhor, ele já não se preocupa mais em fazer algo diferente ao Senhor, em preparar algo diferente ao Senhor. E isso traz uma regressão espiritual muito grande, irmãos. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor, acerca de avançar, nós vemos que o Senhor Jesus disse aos discípulos: olha, ficai pois em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, até que do alto sejais revestidos do Espírito Santo. Para quê? Para que possais sair e pregar o Evangelho, não só em Jerusalém, não só em Judá, não só em Samaria, mas em todos os confins da terra. Mas diferente disso, eles se quedaram em Jerusalém, não quiseram sair. Não, para que nós vamos sair? Está tão bem aqui, está tão cômodo esta situação, nós já conhecemos todo mundo aqui nesta cidade, mas não, a ordem foi para sair. A ordem não foi para acomodar-se. E o que aconteceu com eles? Sobreveio tamanha tribulação que fez com que eles saíssem de Jerusalém e assim fossem cumprir a palavra do Senhor, fossem pregar até os confins da terra. Vejam, irmãos, teve que vir a tribulação para que pudessem entender o chamado do Senhor, que não era para se acomodar, mas era para sair avante. E o Senhor para nós não é diferente. O Senhor não quer ver você acomodado, o Senhor não quer ver você parado, porque assim como o Espírito Santo move as águas, o Espírito Santo também pode mover a sua alma, mover o seu íntimo, mover a sua vida, para que você não se acomode desta maneira, mas que você tenha uma vida plena com o Senhor,
plena com Jesus, plena com Deus. Davi, da mesma forma, irmãos, já estava no reino, já tinha conquistado grandes batalhas, já não precisava mais fazer nada, mas nós vemos pela palavra do Senhor que ele tinha que continuar avançando. Diz a palavra de Deus que na época em que os reis iam para as guerras, Davi quedou-se aonde? No palácio. Em vez dele ir à batalha, ele se acomodou. Eu vou ficar aqui em casa, não preciso mais ir para a guerra, não preciso ir mais para a batalha, não preciso mais fazer o meu nome, porque já sou conhecido por todo este território, vou ficar aqui em casa um pouquinho. E aí o que acontece? Lá da sua janela ele avista no pátio a Batseba, e ali ele cobiçou aquela mulher, e depois da cobiça, ele acabou sendo atraído por aquilo, acabou pecando, e nós vemos a regressão espiritual que Davi caiu, até o ponto que ele chegou a se expressar: Senhor, restitui a alegria da minha salvação. Já não tinha mais alegria, já não tinha mais a certeza da sua salvação. Por quê? Porque se acomodou, porque se acomodou. É preocupante, porque às vezes nós vamos à casa do Senhor e vemos os irmãos dia após dia sentados ali na presença de Deus, nos bancos adorando ao Senhor, mas muitos desses se calam, adentram a casa do Senhor por dias, por meses, por anos, e continuam da mesma forma, não tem mudança, saem da mesma maneira que adentraram, às vezes murmurando: olha, o culto foi frio, o culto foi isso ou aquilo, mas não é. O que está de errado é porque ele se acomodou, ele se acostumou a entrar e sair da mesma maneira que estava. Vejam, irmãos, quando você se acomoda, o Espírito não age. Quando você quer avançar, quando você quer continuar sentindo, quando você quer continuar buscando, eu duvido que você adentra num culto como este e sai vazio da mesma forma que entrou, porque quando damos lugar, o Espírito Santo age, o Espírito Santo trabalha, e nós saímos cheios da presença de Deus. Aleluia. Estabilidade, irmãos, acomodação, estabilidade não é sinônimo de a acomodação não significa estabilidade, pelo contrário, significa regressão. Significa regressão. Se você se acomodar, não pense que você vai crescer, não, mas você vai começar a regredir. Vai começar a regredir. Não pode se acomodar. A segunda situação que todo crente talvez pode viver na sua vida, e que a acomodação leva a isto, é ao esfriamento espiritual. Primeira acomodação, da acomodação vem o que? O esfriamento espiritual. De tanto você continuar da mesma maneira, da mesma forma, sem sentir, sem ver o agir, sem receber o toque do Senhor na sua vida, você começa a perder o prazer nas coisas de Deus. Parece que sempre é a mesma coisa, parece que não tem novidade, parece que todos os momentos que você tem para adorar o nome do Senhor, não existe mais uma razão, não tem mais uma razão para adorar, não recebe mais bênçãos, não vê diferença na sua vida, e isso faz com que você venha a se esfriar espiritualmente. E quando nós vemos alguém esfriar-se espiritualmente, é um problema, porque além dele se esfriar, ele começa a virar um murmurador de carteirinha, porque é só crente frio que murmura, irmão, só crente frio que murmura, porque quando o crente tem a presença do Espírito Santo e sente a chama do Espírito Santo na sua vida, ele não tem tempo para murmurar, porque ao invés disso ele começa a adorar ao Senhor, ele começa a louvar, ele começa a se entregar na presença do Senhor. Quando ele vem na casa do Senhor, ao invés dele ficar preocupado em ver a roupa da irmã como que está, em ver o sapato novo que o outro irmão comprou, não, ele vem preocupado em primeiro adorar o nome do Senhor. Ele não está preocupado em murmurar, em ficar analisando a palavra, em ficar analisando o pregador que está pregando, ou isso ou aquilo,
meu irmão, ele vem à casa do Senhor para entregar o seu sacrifício, entregar a sua adoração. Mas aquele crente frio, que só vem na igreja para reclamar, que só vem na igreja para murmurar de tudo, murmura do pastor, murmura do pregador, murmura do círculo de oração, murmura da direção, murmura do tempo, murmura do frio. O povo de Israel se tornou da mesma forma, porque além deles se queixarem contra Moisés, começaram a reclamar até do maná que Deus mandava, até do maná, algo maravilhoso, algo extraordinário dado por Deus. Eles começaram a murmurar do maná. Olha, esse maná já está enfastiando a gente. O maná vil, bem lembrado, este maná vil. Eles disseram, irmãos, olha a petulância, o maná dado por Deus, um maná tão precioso, que o Senhor fez questão de guardar uma porção daquele maná na arca do concerto, porque é algo extraordinário que aconteceu com aquele povo, mas murmuraram do maná do Senhor. E assim é o murmurador, é assim aquele crente frio, que não tem mais a chama espiritual na sua vida, começa a reclamar de tudo. Não tem palavra boa, não tem pastor bom, não tem crente bom, não tem gente boa na igreja, é tudo farinha do mesmo saco, não consegue ver mudança na sua vida. Isso, irmãos, é um momento difícil, um momento complicado, porque a permanência neste estado espiritual de frieza espiritual, leva, sabe o que? Leva à queda, e a queda é um terceiro estágio que nós encontramos na vida daquele que não entende as ações do Espírito Santo na sua vida. O que vem a ser a queda é o pecar, é o desobedecer a Deus. Lá em 2 Pedro, capítulo de número 2, versículo 20 diz: porquanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidas nelas e vencidas, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Você vem, aceita Jesus, renuncia o pecado, vê as maravilhas do Senhor, e aí começa uma regressão, começa a renunciar tudo aquilo, começa a não ver mais a mão do Senhor na tua vida, começa a murmurar da atuação de Deus no seu lar, na sua casa, no seu trabalho, em você, até o momento que você cai em pecado, até o momento da sua queda. E aí diz a palavra do Senhor que este último estado é pior do que o primeiro, é pior do que aquele momento que você não era nem crente e que aceitou a Jesus. O seu último estado é pior do que o primeiro. Vejam, irmãos, o que eu estou falando não é nenhuma novidade, porque todos nós conhecemos pessoas que têm esta vida, vivem acomodados, vivem espiritualmente frios, até o momento que nós vemos a queda, e aí só a atuação poderosa do Espírito Santo para mudar essa situação. E agora que eu começo a mensagem, vejam, irmãos, nós falamos acerca do Espírito Santo, que o Espírito Santo é um ser atuante, que o Espírito Santo se move, que o Espírito Santo não fica parado, ao contrário do que muitos pensam que o Espírito Santo é parado, mas não, o Espírito Santo não para nem um minuto, a todo instante, a todo segundo, a todo momento, Ele está agindo na vida daqueles que creem nele. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Romanos capítulo 8, versículo 26 diz: e da mesma maneira também, o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É este Espírito Santo que vai começar a trabalhar,
É este Espírito Santo que vai começar a agir. E a primeira atuação poderosa do Espírito Santo na vida daqueles que estão frios espiritualmente, que estão na queda, é a renovação do Espírito. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A renovação, renovar, restabelecer. Vejam, irmãos, o Espírito Santo trabalha na sua vida para renovar esta situação, para mudar esta situação por completo. Renovação é fazer de novo, reconstruir, reformar. Chega um momento que não tem mais condição. O Espírito Santo tem que pegar o camarada, tem que pegar o irmão, a irmã, e começar a fazer uma limpeza completa. Tem que começar a tirar tudo aquilo que tem impedido ele de chegar até o Pai, tudo aquilo que tem impedido ele de chegar até a presença do Senhor. Para quê? Para que ele comece de novo. Vejam, irmãos, o Senhor tem situações maravilhosas para cada um de nós. O Senhor Jesus tem coisas grandiosas para cada um de nós, preparadas, reservadas, mas para isso nós temos que buscar a atuação dEle, nós temos que buscar a presença dEle, nós temos que buscar o agir dEle na nossa vida, clamar a Ele. E aí diz a palavra que quando nós clamamos, Ele tem coisas grandes, firmes, valiosas, que ainda não sabemos, coisas maravilhosas. Vejam, irmãos, o Espírito Santo cria um movimento progressivo na tua vida, e aí você começa a entender e a ver em que pé está a tua vida espiritual. Começa por aí. Ele começa a te relembrar daquela vida que você tinha, daqueles momentos em que você adentrava a casa do Senhor, e com pouca coisa você já estava chorando na presença dEle, em que você se esqueceu de tudo isso, e o teu coração se endureceu, e o teu coração se fechou, e você não consegue mais sentir a presença dEle. O Espírito Santo começa a martelar nesta pedra, e quebrar esta pedra do teu coração, para que você entenda que não existe culto perdido, não existe momento perdido, mas cada culto é momento do Senhor operar milagres, do Senhor operar batismo, do Senhor curar. Cada culto é uma oportunidade, cada culto é uma oportunidade. Vejam, irmãos, lá em Romanos capítulo 8, versículo 26, nós encontramos a ação sobrenatural do Espírito Santo, que liberta, que regenera, que tira os velhos hábitos. Este Espírito Santo, ele começa agindo na tua vida, renovando o teu ser, renovando o teu ser. E quando nós falamos de renovação, nós temos que entender que o ser humano é composto da sua área externa, o seu corpo, o seu material, mas também o seu espírito. Mas vejam, quando o Espírito Santo começa a atuar no seu espírito, até o teu exterior muda, até o teu exterior muda. Às vezes eu olho um irmão ou outro, que não tem razão nenhuma, mas ele está com um aspecto lindo, sorrindo, alegre, feliz. Sabe por quê? Porque ele entende que não tem dia perdido na presença do Senhor. Não existe momento perdido, não existe oração escondida ou perdida, não existe. A cada oração, a cada momento que você dobra o seu joelho, às vezes no pé da tua cama, e começa a derramar a tua lágrima, aonde você pensa que ninguém está vendo, que ninguém está ouvindo, que ninguém vai ver aquela lágrima, mas cada lágrima que cai tem chegado até o trono do Senhor. Não há oração perdida. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas não basta o Espírito Santo quebrar este coração de pedra, não basta o Espírito Santo tirar a incredulidade, não basta tudo isso, porque senão você volta para a mesma vida. Mas além da renovação, o Espírito Santo vem num segundo momento trazer a sustentação a cada um dos seus filhos, a sustentação, ajudando nas fraquezas, dando assistência contra as oposições. Lá em Mateus capítulo 26, versículo 41 diz: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A carne é fraca.
Aí vem a atuação do Espírito Santo para sustentação sua. Ele começa primeiro intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis. Ele começa a interceder por você, começa a interceder nas suas falhas, nas suas dificuldades, nos momentos de fraqueza, onde talvez você não tenha forças até mesmo para orar, mas existe um Espírito que está intercedendo por você a todo instante com gemidos inexprimíveis. Ele traz esta palavra, gemidos inexprimíveis, trazendo a profundidade, a grandeza, que é a intercessão deste Espírito. Irmã, irmão, nós não temos ideia de como é que o Espírito Santo age por nós. Aleluia! Gálatas capítulo 5, versículo 17 diz: porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e estes se opõem um ao outro, para que não façais o que querer. É a tua carne dizendo faz isso, é o Espírito Santo dizendo não faz. É a tua carne dizendo você vai errar, e o Espírito dizendo não vai. É o inimigo dizendo através da tua carne, vai em frente e se destrua, e o Espírito Santo vindo, aleluia, com todo o poder, dizendo, você não tem poder sobre esta vida. É o Espírito Santo agindo, é o Espírito Santo operando, glória a Jesus. O Espírito Santo fala ao coração, em apoio, alertando, dando a direção, dando o caminho. Não é por aí, não é assim. Às vezes você quer seguir um caminho, às vezes você quer ir por um lado, quer seguir uma direção, quer seguir um rumo, e o Espírito Santo te incomoda. Não é assim, não é por aí, não é este caminho, e às vezes você não entende, mas é o Espírito Santo agindo, é o Espírito Santo trabalhando, é o Espírito Santo se movendo no teu ser, e trabalhando em você numa forma toda especial, para que os seus caminhos não sejam tortuosos, mas que você siga o alvo que é Jesus Cristo. Ele continua trabalhando, irmãos. A terceira ação poderosa do Espírito Santo, ele nos dá direção, ele nos dá a direção correta, a direção certa. Como dizia o apóstolo Paulo, siga o rumo ao alvo. Quem dá este alvo? O Espírito Santo. Mas nós vemos no nosso dia a dia que tem muita gente sendo dirigida por tantas outras coisas. É a televisão que dirige a vida dela, é as novelas que dirigem a vida dele. Veja, uns são dirigidos por interesses políticos, outro por emoção, e aí lá na frente quebra a cara porque dirigiu-se pela sua emoção. Alguns são dirigidos pela lógica. Não, o meu entendimento lógico manda eu dizer isso, mas quem falou para você que o Senhor age no lógico? Quem falou para você que o Senhor, a matemática do Senhor é igual à tua? Para você 2 mais 2 é igual a 4, mas para o Senhor 2 mais 2 pode tornar-se 1 milhão de bênçãos para te abençoar. Aleluia! A lógica não atinge o Senhor. Jesus não está adstrito do tempo, Ele não está adstrito do tempo, nem do governo humano, nem das horas do dia. Se Ele quiser parar o tempo para te abençoar, Ele vai parar o tempo. Outros são dirigidos pela ignorância espiritual, outros são dirigidos pelo próprio diabo, que age na vida de alguns, dirigindo para o mal, para fazer o mal, para destruir vidas, para acabar com vidas, para tirar almas da igreja. São dirigidos pelo mal, são dirigidos pelo diabo, emprestam a boca para que o diabo fale através dela. Veja, irmãos, isto é sério. Isto é sério, porque até o apóstolo Pedro, certa feita, emprestou a boca para o diabo, emprestou a boca para o inimigo agir na vida dele. E quando nós estamos fracos espiritualmente, o inimigo vem e age mesmo. Ele usa você para depois te destruir, porque ele veio para matar, para roubar e para destruir. O Espírito Santo só vai dirigir a tua vida se você permitir que ele dirija.
Nós encontramos tantos empecilhos para a atuação do Espírito Santo, mas o único que pode impedir a atuação do Espírito Santo na tua vida é você mesmo. Às vezes eu encontro um ou outro dizendo, mas o Senhor não batiza mais com o Espírito Santo, não batiza mais se você não quiser que Ele batize. Porque hoje, se você vier aqui querendo ser batizado, você vai ser batizado. É a fé, irmãos. Não precisa estar numa igreja cheia, não precisa ter um volume enorme de pessoas. Nós estávamos no Vale do Jequitinhonha, não tinha mais que 20 irmãos na igreja, e teve batismo com o Espírito Santo. Não precisa festa para você ser batizado. Deus pode usar hoje para ser o teu dia e para te abençoar. Eu sempre digo que Jesus não precisa de uma vida inteira para te abençoar. Ele não precisa de uma vida inteira para te abençoar, mas Ele precisa de um único momento, só um momento, só uma hora. Vejam, o ladrão que estava na cruz, teve uma vida inteira de miséria, uma vida inteira de destruição, uma vida inteira de pecado, mas para ele necessitou um único momento, uma única hora, um único instante, ele foi abençoado. Jacó entendeu que aquele momento em que ele estava com a cabeça na pedra, aquele era o único momento da vida dele, que ele não podia perder aquela oportunidade. Aquela era a hora, aquele era o momento. Eu não largo enquanto tu não me abençoares. E às vezes vem irmãos na igreja que passam anos e não conseguem pegar a sua bênção. Sabe por quê? Porque não sabem compreender qual é o seu momento, qual é a sua hora. O momento que o Senhor balança as águas, o momento de você ir até Ele, o momento de você se chegar até Ele. Outras vezes por causa da nossa própria incredulidade, deixamos de receber a bênção do Senhor, e por não receber a bênção do Senhor, nos esfriamos espiritualmente. Outras vezes porque o Senhor não age da mesma forma que nós queremos que Ele faça. Porque assim, você recebe a promessa hoje, você quer que seja realizado amanhã. O Senhor tem algo para realizar na tua vida, mas você quer que seja da tua forma, da tua maneira, do teu jeito. Mas deixa eu dizer para você, mesmo que você fique triste, as maneiras de atuar, as maneiras com que o Senhor age na nossa vida, são diferentes das maneiras com que nós pensamos que Ele vai agir. É diferente. Às vezes, para você ser abençoado, tem que ir para o calabouço. Às vezes, para você ser abençoado, tem que ir para o fundo do poço. Às vezes, para você ser abençoado, tem que passar pela escravidão. Mas ninguém quer a escravidão, ninguém quer o fundo do poço, ninguém quer viver na miséria, mas todos querem já ser abençoado. Irmãos, venhamos pedir a atuação de Deus da forma com que Ele quer fazer na nossa vida. Ele tem a maneira certa, o momento certo, a hora certa de agir. E quando Ele age, irmãos, diz a palavra do Senhor, que ninguém pode impedi-lo. Ninguém poderá impedi-lo. João capítulo 16, versículo 13 diz: o Espírito Santo vos guiará em toda a verdade. Em toda a verdade. Então nós vemos aqui que está excluído em toda mentira e em toda confusão. Deus não instrui nem na mentira e nem na confusão, é só na verdade. Só na verdade que o Espírito Santo age. Não adianta você mentir e querer que o Senhor trabalhe, não vai trabalhar. Não adianta você vir na casa do Senhor criar a maior confusão, trazer a maior discórdia, trazer a maior contenda, trazer a maior destruição, e depois querer que o Senhor seja bonzinho com você e atue na tua vida, porque Ele não vai atuar. Ele só atua na verdade. É na verdade que Ele atua. Não adianta viver uma vida de mentira e depois subir aqui e querer pregar, e querer que o Senhor faça, e querer que o Senhor trabalhe, porque Ele não vai agir. Ele só age na verdade. Quando há verdade, quando há sinceridade, aí o Senhor age. Aí o Senhor age. É assim que o Senhor trabalha, irmãos. O quarto ponto que nós encontramos da atuação poderosa na vida do cristão, ele atua fortalecendo. Fortalecendo. Primeiro ponto, renovando. Segundo ponto, sustentando.
Terceiro ponto, dirigindo. E o quarto ponto, fortalecendo. Fortalecendo. Na hora da fraqueza, Ele vem nos fortalecer. Lembra do profeta Elias, que tinha ali destruído aqueles profetas de Baal, de Azera, mas ele teve uma queda espiritual, ele teve um momento de queda espiritual, ele sentiu medo, ele se sentiu fraco, ele se sentiu incapaz, e muitas vezes isso faz com que nós venhamos a nos afastar, venhamos a nos entristecer. Uma palavra aqui te entristece, uma olhar ali de, olha, aquela irmã olhou para mim meio atravessado, eu já não vou mais para a igreja. Olha, aquele irmão falou muito duro, aquele dirigente foi duro comigo na igreja, eu não vou mais. Eu não vou mais. E aí parece que Deus tem que fazer aquilo que a gente quer, tem que fazer da forma com que eu quero, tem que agir da forma com que eu entendo que tenha que ser. Mas não é assim que Deus trabalha. Vejam que Elias sofreu um abalo espiritual, ele sentiu medo, ele se ausentou, ele se escondeu, ele foi até a caverna, e olha como até o profeta de Deus se engana às vezes, até o profeta de Deus, quando não está na direção, quando está abalado espiritualmente, ele se engana. E eu não estou falando de qualquer profeta, eu estou falando do profeta Elias. O profeta Elias, diz a palavra do Senhor, que veio o terremoto, e veio destruindo tudo, e aí ele saiu para fora e falou, opa, é Deus falando, é Deus falando. Aí saiu, chegou lá, não tinha nada, e depois veio aquele vento impetuoso, destruindo tudo, e aí ele falou, agora é Deus, agora Deus vai falar, agora Deus vai agir, agora Deus vai intervir, agora Deus vai interceder por mim, vai destruir os meus inimigos. Porque é assim que nós queremos muitas vezes, né? Às vezes nós ouvimos alguém cantar um hino, é só vitória, é só vitória, é só vitória, é só vitória, e luta não tem, guerra não tem, dificuldade não tem, é só vitória. Mas na vida do cristão não é só vitória não, tem que ter a guerra, tem que ter a luta para depois ter a vitória. É assim na vida do crente. E aí ele saiu, olha, Deus vai vir destruindo tudo, chegou lá fora, não tinha ninguém, não era nada. E aí diz a palavra do Senhor que veio um vento calminho, uma mansidão, tranquilo. Elias nem saiu para fora. E aí veio aquela voz mansa e suave. Elias, sai para fora. Muitas vezes, irmãos, não é do jeito que você pensa que é. Não é da maneira como você quer que seja. Obreiros, às vezes não sai da forma que nós queremos que saia. Como nós queríamos ter a igreja cheia, repleta, abarrotada, mas às vezes Deus faz de uma maneira tão diferente, às vezes Deus te leva a um determinado lugar para abençoar uma única pessoa, como aquela jumenta que falou uma única vez. Já imaginou, se ela saísse depois falando a pasto afora, o que não seria? Mas aí veio aquele vento manso e suave, aquela voz suave, diz Elias, sai para fora. E aí, Senhor, agora é a hora, o Senhor vai destruir meus inimigos. Não é assim não. Você pensa que os problemas vão sair da tua frente? Não. A palavra de Deus não prometeu que os problemas vão sair da tua frente. A palavra prometeu que você vai subir e vai pisar nesse problema e vai passar lá do outro lado. É isso que a palavra de Deus diz. Não diz que os problemas vão sair, mas diz que a vitória é sua em nome de Jesus. É isso que Deus fala. E aí, o Senhor vem e diz, Elias, come, bebe, levanta, pega a tua malinha, pega a tua trouxa, segue o caminho, porque a tua caminhada ainda não acabou. Ainda não acabou. Não é momento de você parar. Não é momento de você fraquejar, não é momento de você ter frieza espiritual, mas o meu Espírito te enche, te fortalece e te dá poder para você continuar nesta caminhada. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Atos capítulo 2 versículo 17 diz, e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. Do meu Espírito derramarei sobre toda a carne,
e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos terão sonhos. Efésios 5,16 diz: enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Quer ter mudança na sua vida? Começa a se encher do Espírito Santo. Quer ver o Senhor transformar? Começa a se encher do Espírito Santo. Às vezes você não tem nada, mas sempre existe algo para o Espírito Santo agir. Como aquela viúva, chegou ao profeta e disse: olha, eu não tenho nada em casa. Opa, nada não, você tem uma botija, e se você tem uma botija, o Espírito Santo pode ser enchido nela, o azeite pode ser colocado nela, o azeite simbolizando o Espírito Santo. Talvez você não tenha carro, você não tenha casa, você não tenha os seus sonhos realizados, você não tenha projetos realizados, mas você continua com a botija na mão, e uma hora Deus vai encher essa botija com o Espírito Santo dele. Vai chegar a hora, vai chegar a hora, vai chegar o momento do Espírito Santo se derramar. Aí nós podemos dizer como o apóstolo: olha, mesmo que eu estou fraco, diga ao fraco: eu sou forte. E aí você vai poder dizer: olha, não sou eu mais quem vivo, mas como o Espírito Santo está em mim, Cristo habita em mim. Aleluia, louvado seja o nome. E aí você vai poder dizer como Davi: olha, eu não tenho nada, eu sou um menino franzino diante de um gigante, mas eu vou em nome daquele que tem poder para fazer, que tem poder para destruir, que tem poder para agir. É Ele que vai pelejar por mim. É a atuação do Espírito Santo na nossa vida. Se você for fortalecido pelo Espírito Santo, primeiro você consegue vencer os seus inimigos. Não queira pedir para Deus tirar os seus inimigos da frente, não. Peça fortalecimento para você vencer os seus inimigos. Segundo, ninguém pode prevalecer sobre você se você tem a presença do Espírito Santo na tua vida. Terceiro, quando você tem a presença do Espírito Santo na tua vida, você tem um novo estilo de vida. Atos capítulo 4, versículo 33, e os apóstolos entregavam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Aleluia! Quando você tem um Espírito Santo de Deus na tua vida, talvez você não pareça nada, talvez você não tenha um terno caro, talvez você não tenha um carro bonito, mas você terá abundante graça na tua vida, você terá o poder de Deus na tua vida, você terá a atuação do Espírito Santo na tua vida. E a hora, como diz a palavra do Senhor, que você estender as suas mãos, os demônios cairão por terra. A hora que você estender as suas mãos, milagres vão acontecer. A hora que você estender as suas mãos, batismo com o Espírito Santo haverá, porque a presença do Espírito Santo na tua vida é maior do que tudo isso. É maior do que o problema, é maior do que a miséria, é maior do que a situação que você vive, é maior do que tudo que você já pode enfrentar nessa vida. O Espírito Santo tem que ser maior na tua vida, maior na tua vida, maior. Quando nós entendemos isso, irmãos, aí nós começamos a ser abençoados. Lá em João capítulo 16, verso 13 diz: mas quando vier aquele, o Espírito de verdade, Ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Se coloque de pé neste momento. Eu gostaria de orar por você, para que o Senhor te encha do Espírito Santo, te encha do Espírito Santo de uma maneira sobrenatural, de uma maneira toda especial. Você, obreiro, que às vezes se sente fraco, se sente oprimido pelo inimigo, é hora de você se fortalecer do Espírito Santo de Deus, pois o inimigo não terá poder sobre a tua vida, o inimigo não terá poder sobre a tua casa, o inimigo não terá poder sobre a tua família, o inimigo não terá poder sobre o teu ministério, se você for cheio do Espírito Santo de Deus. Aleluia!
e ainda que você não venha ter nada, poderemos fazer como o apóstolo Pedro: eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou, e essa virtude do Espírito Santo ninguém pode tirar de você senão você mesmo. Quantos querem ser cheios do Espírito Santo? Aleluia. Curve a sua cabeça neste momento. Pai querido, Pai celestial, clamamos neste momento, Senhor, que o Senhor venha encher-nos cada vez mais com a tua porção do teu Espírito Santo, para que em teu nome possamos expulsar os demônios, para que em teu nome, Senhor, pessoas sejam curadas, para que em teu nome, Senhor, os problemas sejam destruídos diante de nós. Pai querido, que o teu Espírito Santo venha comover, venha quebrar corações de pedra, venha, Senhor, fortalecer nesta noite, venha tirar mágoa, venha tirar angústia, venha tirar toda a situação que impede-nos de chegar até o trono da graça do Pai. Pai querido, venha, Senhor, derramar do teu Espírito Santo, para que venhamos ser cada vez mais cheios, e possamos te adorar com mais alegria, com mais virtude, com mais conhecimento, com mais sabedoria, em nome de Jesus, Pai, aleluia. Derrama do teu Espírito Santo nesta noite, encha vidas aqui, meu Pai. Encha almas aqui nesta noite, que vão sair daqui fortalecidas e revigoradas pelo teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, Pai, restaura ministérios nesta noite. Em nome do Senhor Jesus, dê mais graça, Senhor. Dê autoridade, dê intrepidez, assim como dê aos seus discípulos. Venha, meu Deus, agir nesta noite, em nome de Jesus, que vive e que reina para sempre. Amém, amém. Deus possa continuar abençoando a igreja, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor abençoe. Quantos são gratos pela mensagem dos céus que recebemos nessa noite? Quantos podem louvar a Deus? Aleluia. E guardemos no coração estas palavras: o Espírito Santo age. Às vezes é nós que complicamos, né? Mas Ele age. Aleluia. Sentar um instantinho. Ele age de forma gloriosa. Então, conservemos esta instrução, esses momentos ensinados, né? Que nós possamos entender, viver, aplicar e guardar as bênçãos que Ele tem para cada um de nós. Na quinta-feira, grande noite da vitória, aqui, grande culto, todos são convidados, puder estar aqui, e que venha ouvir novamente a mensagem de Deus, a palavra do Senhor. Domingo pela manhã, grande escola dominical, o encerramento desse trimestre, né? A nossa lição, falando do Apocalipse, uma série de lições bastante importante, especial para nós. Então, domingo, encerramento aí da nossa escola dominical, dessa série de lições, todos são convidados, e domingo, grande culto à noite, em nome de Jesus. Agradecemos cada cooperação, cada igreja, agradecemos ao pastor Levi Júnior pela estada conosco. Jesus recompensa grandemente, e que possa mais e mais continuar servindo a Ele com alegria. Vamos estar